que é do agrado do nosso Senhor e que venha fazer morada nos nossos corações essa palavra. Boa noite, queridos. É uma alegria podermos estar aqui com vocês para compartilharmos a palavra do nosso Deus, rever aqui amigos de longas datas, de labuta, né, de projeto missionário de férias, trabalho com a UMP. É muito bom poder estar aqui e uma honra também poder assumir o púlpito, né, como a gente diz, do pastor Lucas, essa confiança. Fico muito feliz e honrado. Trago também aqui um abraço da Igreja Presbiteriana do Jardim Zuleika, onde eu sou presbítero lá e também sou seminarista da igreja. Então, e nós estamos lá servindo ao Senhor com aqueles irmãos e servindo ao nosso Deus. Estou com a minha esposa, Fernanda, e o Aleph. Ali ela está entrando aí. Então, eu quero convidá-los, sem mais delongas, a abrir suas Bíblias em Gálatas, capítulo 3. Nós leremos do verso 23 ao 29. Gálatas, capítulo 3, verso 23 ao 29. Eu farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai Santo, nós estamos diante da Tua palavra e clamamos ao Senhor neste momento que fale aos nossos corações. Tua palavra é infalível e inerrante. E, ó Deus, nós nos curvamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor fale conosco, ó Deus, a despeito das minhas incapacidades, ó Deus, dos meus irmãos também, da nossa dificuldade por vezes em compreender, mas que o Teu Espírito Santo, ó Deus, abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra e termos ela, ó Deus, como verdadeiramente a nossa única regra de fé e prática. Pedimos, ó Deus, abençoa-nos nessa noite. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Queridos, você já parou para pensar a quantidade de leis que nós temos no nosso país? Nós temos cerca de 34 mil leis para organizar a nossa sociedade. É muita lei, né? E por vezes, talvez você possa pensar, tá, e aí? Essa quantidade de lei, para todo lado que nós olhamos, nós vemos violência, nós vemos corrupção, vemos inúmeras situações que parece que não existe lei nenhuma, né? Mas, apesar de parecer, essas leis, elas servem para poder organizar a nossa sociedade, para que nós consigamos viver em comunidade, porque o pecado que habita no nosso coração, o pecado que por vezes nos leva a viver uma vida diferente daquilo que a palavra de Deus nos orienta, acaba nos levando a cumprir essas leis, especialmente as leis do nosso Deus. Mesmo nós cristãos, por vezes, falhamos no cumprimento da lei. E Juízes 21, 25, se nós formos olhar lá, fala que cada um fazia o que achava mais reto. Naquele tempo, aquele povo deixou de seguir a lei de Deus e começou a fazer o quê? A fazer aquilo que achava mais reto. E nós vemos que isso não é lá de trás. Por vezes nós vemos na nossa própria sociedade pessoas que querem viver segundo a sua vontade, os desejos do seu coração, simplesmente ignoram as leis do nosso país, ignoram a lei de Deus. E se eu te perguntar se você usa o porquê na realidade, né? Você usa cinto de segurança?
qual que seria a sua resposta? Eu imagino que talvez seja não tomar multa. Mas não é para isso que nós usamos o cinto de segurança, né? Seria para nossa segurança. E por vezes, eu e você, o que nós pensamos é: vou botar o cinto aqui porque vai que eu me deparo com a polícia e eu vou tomar uma multa. E às vezes, por exemplo, os documentos do nosso carro, habilitação, ninguém fica ali o tempo inteiro conferindo o documento de carro, conferindo a data de validade da habilitação. Se você é esquecido como eu, você vai acabar se lembrando de que a sua habilitação está para vencer quando você se deparar com uma viatura da polícia. Ou parar numa blitz e verificarem, o que aconteceu comigo um tempo atrás viajando. A gente saiu de férias, eu só fui ver que minha habilitação estava no período, já vencida, no período de renovação, porque um caminhão bateu no carro. E aí o policial pediu a carteira de habilitação, na hora que eu tirei, eu vi que ela estava vencida. E faltava 2 dias para vencer os 30 dias. Eu sequer me lembrava. Por que nós nos lembramos quando vemos a polícia? Porque eles representam a lei. Quando você vê ali, eles já vão... Isso já vem logo na nossa cabeça. Então, meus irmãos, as leis, elas limitam as pessoas de não fazerem, vamos dizer, muita coisa errada. Porque mesmo com as leis nós erramos ainda, falhamos. As leis, elas são um tipo de cerca que vão balizar a maneira como devemos nos conduzir ou conduzir a nossa vida em sociedade. Essas leis, elas acabam conduzindo, nos dando o caminho pelo qual nós devemos seguir. E as leis do cinto, por exemplo, usar cinto de segurança, não ultrapassar em um local proibido, são leis que foram criadas para nos proteger. Quantos acidentes nós vemos porque pessoas insistem em descumprir essas leis? Ultrapassar em local errado, trazendo morte, ferimentos gravíssimos para outras pessoas, ou por vezes sofre um acidente que talvez poderia sair até ileso, mas pela falta do uso de segurança, descumprindo uma lei, acaba tendo ferimentos graves. Ou então, quantas pessoas são mortas no trânsito, né, por descumprimentos de, às vezes, leis que são coisas simples do dia a dia. Queridos, a lei, ela nos mostra que fizemos algo errado. Quando você faz algo de errado, esses painéis de LED que estão sendo instalados aí por todo o Distrito Federal, né, é mais ou menos, é um painel de LED, que quando você passa por ele, a lei, ela vai simplesmente aparecer naquele painel de LED piscando: você é culpado. A lei sempre vai nos mostrar que nós somos culpados. Paulo, ele diz que se não fosse a lei, como ele saberia que ele era um pecador? Que ele tinha falhado, que ele precisava de ser redimido. Na igreja que eu era membro, tinha um advogado, ele já não é membro lá mais, e ele é na área criminal. E certa vez eu perguntei para ele, falei: vem cá, quando você defende as pessoas que são de algum crime, né, que ela cometeu, aí eu perguntei para ele: elas falam a verdade para você? Eles confessam o crime que cometeu? E aí ele me respondeu: eles sempre mentem. Eles nunca falam a verdade para o advogado. E eu perguntei ainda para ele, né, se quando ele sabia que aquela pessoa era culpada, se ele defendia ela para que ela fosse absolvida da pena. E ele falou: não, eu trabalho para que ele receba uma pena justa. Eu não trabalho para que ele seja absolvido. E se a pessoa quiser os meus serviços, é desse molde. E ele defendeu, queridos, o filho de uma irmã da nossa igreja na época. E uma das últimas audiências, eu fui lá levar a mãe dele nessa audiência. E quando eu cheguei lá, ele me viu, ele veio falar comigo, ele sabia que eu conhecia esse rapaz desde quando ele nasceu praticamente. E ele veio falar: o fulano de tal, ele continua mentindo para mim. Não sei o que está acontecendo, se ele está sendo ameaçado ou coisa desse tipo. Mas uma coisa nós sabíamos: ele sabia que ele era culpado daquilo que ele tinha cometido. Ele sabia que ele não era inocente. E a lei estava mostrando para ele: você é culpado. E ele continuava mentindo. Ele não confiava no advogado para falar a verdade, porque a lei estava o tempo inteiro mostrando para ele: você é culpado,
daquilo que você fez. E as nossas leis, meus irmãos, ou ela te conduz a uma vida reta, especialmente a palavra de Deus, ou ela te conduz a uma vida reta, ou ela te mostrará que você é culpado e te levará a ser condenado. E nós, olhando para esse texto, nós vamos refletir que o papel da lei de Deus foi nos guardar e nos conduzir a Cristo e nele nos fazer filhos de Deus. Esse é o resumo desse texto, que o papel da lei de Deus foi nos guardar e nos conduzir a Cristo e nele nos fazer filhos de Deus. Nós veremos isso em 2 pontos. E o primeiro é que o papel da lei de Deus foi nos guardar e nos conduzir a Cristo. E para nos contextualizarmos um pouco aqui, nós vemos ao longo do livro de Gálatas que haviam judaizantes, pessoas que estavam presos às leis judaicas ainda, as leis cerimoniais, a guarda da dieta, a guarda de outras leis que em Cristo aquilo ali já havia sido abolido. E eles continuavam guardando essas leis e queriam inculcar isso na cabeça daquelas pessoas, e eles estavam ali causando um certo tumulto naquela igreja. E Paulo exorta a esses irmãos pela sua insensatez de estarem deixando o verdadeiro evangelho, o evangelho que havia sido pregado para eles, o evangelho da graça, para querer voltar ao cumprimento da lei, algo que que Cristo já havia cumprido. Ele defende também, ao longo do texto, a sua autoridade apostólica. Por quê? Porque esses judaizantes estavam colocando em descrédito a autoridade de Paulo para poder ganhar a credibilidade daqueles irmãos, para que eles cumprissem essas leis. Paulo também, ele precisa afirmar que o chamado dele foi para pregar para aquelas pessoas, os gentios. E ele expõe a eles a justificação pela fé em Cristo, e não pelo cumprimento da lei. Ele mostra também aos Gálatas que a obra de Cristo foi um resgate que Deus nos deu da maldição da lei. Pela lei, todos nós seríamos condenados ao inferno. E ele demonstra também aos Gálatas que a lei, de maneira nenhuma, ela pode revogar a aliança de Deus com o seu povo. Cristo, ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumpri-la, e cumpri-la perfeitamente. E agora, finalizando esse capítulo 3, Paulo explica para aqueles irmãos naquela igreja qual era o propósito da lei. E acompanhe comigo aí no verso 23, o que Paulo vai dizer. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar. E aqui, quando Paulo fala, antes que viesse a fé, e que fé é essa, meus irmãos? Essa fé é a fé em Jesus Cristo. Como vemos também no verso anterior, no verso 22, que Paulo diz, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. E antes de vir com clareza essa fé em Jesus Cristo, eles estavam sobre a tutela da lei. E o que quer dizer isso? Eles estavam guardados pela lei. Um tutor, o papel dele é cuidar, proteger e guiar aquele que está sob a sua tutela, até que ele alcance ali a sua maioridade e ele possa tomar as suas próprias decisões. No caso, hoje, a gente vê, aquele que alcança a maioridade, ele deixa a tutela, vamos dizer, dos pais. Por vezes o camarada, ele alcança a maioridade, no nosso caso, os 18 anos, e ali ele já pode tocar a vida dele, tomando as suas próprias decisões, sendo responsabilizado pelas suas próprias decisões. Então, queridos, o tutor, ele tinha essa responsabilidade de ensinar aquele menor e conduzi-lo até a sua vida adulta. E esse era o papel da lei, de conduzir-nos até Cristo. E antes de vir a fé, que é o que Paulo fala aqui também, quer dizer que lá no Antigo Testamento, não quer dizer na realidade, que no Antigo Testamento o povo não tinha fé. Porque fala antes de vir a fé. Mas na realidade é que eles não tinham essa clareza que nós temos hoje do Evangelho. Eles não tinham essa clareza do Messias que havia sido prometido. Eles não tinham compreensão de quem realmente era esse Messias, como ele viria, como ele reinaria, como ele governaria. E aí nós vemos o que Calvino afirma, que a lei servia para que eles não ficassem vagueando fora do contexto da fé em Deus.
por vezes, pessoas confundem ou às vezes até são orientados da maneira errada a respeito da fé, usam a fé como um artifício, né? Para poder falar que, não, você tem que orar com fé para que Deus te abençoe, para que Deus te conceda. E tem uma ideia totalmente equivocada do que é a verdadeira fé. Então, queridos, ele também diz que a fé que seria revelada não era uma falta de luz. No caso, Calvino ele vai dizer que não era algo que você estava totalmente no escuro. Eles não estavam totalmente sem fé. Mas ele compara como se fosse a alvorada. Quando o dia está amanhecendo, por volta das 4h30, 5 horas ali, você não consegue ver as coisas claramente. Por exemplo, eu consigo olhar ali fora e vejo algumas coisas, mas eu não consigo ver claramente. Mas aí ele compara a luz da alvorada com a luz do meio-dia. E essa fé, quando ela veio, é como a luz do meio-dia. Eu olho lá para fora e eu consigo ver detalhes daquilo que está acontecendo. E aí essa luz vem e traz essa clareza. E aí ele segue dizendo que nós fomos nela encerrados. E a ideia é que o povo naquela época ele foi confinado na lei. Qual a ideia? Que eles estavam ali protegidos. A lei colocava a cerca, como eu falei, ao redor desse povo para protegê-los, para guardar esse povo. E aí nós nos lembramos mais uma vez do que eu falei do início, sobre as leis de trânsito. A lei de trânsito determinou que todos os carros tivessem cinto de segurança, coisa que não tinha antigamente. Para quê? Para proteger, para cuidar das pessoas que estavam dentro dos veículos. E essas leis, ela não é apenas para o motorista, mas para todos os ocupantes daquele veículo. Então, o cinto de segurança, nós sabemos que ele sim salva vidas. Não é algo que, vamos dizer, colocaram apenas para que alguém seja multado e com isso o governo arrecade mais. E por vezes várias leis são criadas, né, infelizmente, às vezes com desejos escusos, mas nós vemos que essa lei em si, ela já tem demonstrado ao longo dos anos que ela realmente salva vidas. Muitas pessoas elas têm uma percepção equivocada da lei, especialmente da lei de Deus, dizendo, não, nós vivemos no tempo da graça. A lei é coisa do Antigo Testamento, eu não tenho que cumprir a lei. Então quer dizer que agora eu posso adulterar, né? Porque está nos 10 mandamentos, não adulterarás lá no Antigo Testamento. Então é uma visão equivocada da lei. Nós não somos orientados pela palavra de Deus em momento algum que nós não devemos cumprir a lei. E a Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 19, quando ela fala sobre a lei de Deus, a primeira seção diz que Adão, ele recebeu uma lei, que foi o pacto das obras, o pacto de obras que Deus havia feito com ele. E Deus o obrigou a cumprir. Como nós compreendemos os pactos de Deus, Deus ele não, vamos dizer, ele não dialoga conosco. Isso parece ser algo meio autoritário, né? De que Deus ele não dialoga, ele estabelece a lei dele e diz, cumpra. Como povo de Deus, nós devemos cumprir a sua lei. E isso é por quê? Não é porque ele é autoritário, é porque ele é o soberano. Ele é Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, soberano sobre o universo. E ele estabelece a sua lei. Então nós vemos que ao descumprir essa lei, e Adão ele tinha a capacidade de cumprir ou não, naquela época ele tinha essa capacidade de cumprir a lei ou não, ele decidiu não cumprir. E com isso ele trouxe toda a sua descendência, o que nós vemos hoje, as consequências do pecado. Ele tornou prisioneira do pecado toda essa descendência. E todos ficaram aprisionados. Mesmo depois da queda, a lei continua a ser uma perfeita regra de justiça. Se nós olharmos o cumprimento, se você for pensar, se eu conseguir cumprir toda a lei de Deus perfeitamente, ela continua sendo uma boa regra de justiça. Ela não deixou de ter a sua finalidade, ela não deixou de ter o seu efeito justo no meio do povo. E nós vemos que tudo que nós vivemos é fruto de pessoas que simplesmente viraram as costas para Deus, viraram de forma rebelde, não querem observar a lei de Deus. E veja que a lei, como objetivo de proteger e educar o povo na caminhada até Cristo, para que o povo pudesse ter uma fé mais clara do Messias. E aí nós vemos isso sendo a progressão, né, dos pactos, das alianças de Deus, e assim Cristo vem sendo revelado cada vez mais, e nós vamos cantar
a música Isaías 53 aqui no final, e se olharmos para o capítulo de Isaías 53, ele praticamente está descrevendo Jesus Cristo, só falta ter lá o nome dele, Jesus Cristo. Então, queridos, a lei ela tem esse objetivo de nos proteger e de nos educar. Nós, como presbiterianos, nós temos os nossos símbolos de fé, como lemos aqui, temos a nossa Constituição, são as nossas leis. São leis que nós, quando somos recebidos como membros da igreja, os membros, né, são orientados e são ensinados a respeito dela. Os oficiais, para você ser um presbítero, ou um pastor, ou um diácono na igreja presbiteriana, você precisa subscrever todos esses símbolos de fé integralmente, subscrever a nossa Constituição, e eles servem como balizadores. Nós que pregamos, que ensinamos na igreja, os símbolos de fé, que são, vamos dizer assim, a sistematização das nossas doutrinas, daquilo que cremos a respeito da palavra de Deus, ela nos baliza para não nos deixar, vamos dizer, sair fora da cerca, sair desse cercado que nos protege, para que nós não venhamos aqui e ensinemos heresias, venhamos a distorcer o evangelho de Cristo. Então nós temos os nossos símbolos de fé, que são esses balizadores, para que nós tenhamos unidade doutrinária. E é triste dizer isso e perceber isso, que infelizmente há pastores que têm, vamos dizer, pulado essa cerca, né? Fugido da nossa doutrina, simplesmente colocado de lado os símbolos de fé. Às vezes você conversa com pessoas presbiterianos que por vezes sequer ouviram falar dos símbolos de fé. E isso é muito estranho. Nós vemos uma igreja presbiteriana que as pessoas não fazem nem ideia do que são os nossos símbolos de fé. Para que pensemos do mesmo modo, segundo o modo de pensar de Cristo, não o nosso próprio, não segundo o modo do Lucas, do André, do pastor Lucas, não, para que nós, como corpo de Cristo, nessa unidade doutrinária, nós pensemos não do nosso modo, mas do modo de Cristo. Já pensou se cada um de nós, dentro da igreja, formos querer fazer as coisas, como lá quando a gente via lá no tempo dos juízes, cada um fazia as coisas de acordo com a sua cabeça? Como seria a igreja? Filipenses 2, verso 2 e o verso 5 diz: então completem a minha alegria. Isso Paulo falando aos filipenses, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E lembrando, meus irmãos, a igreja de Filipos também estava enfrentando os problemas parecidos com os Gálatas. Judaizantes se infiltrando dentro da igreja e querendo levá-los ao cumprimento da lei novamente, e especialmente a circuncisão. A nossa Constituição, ela serve também para que nós tenhamos uma igreja organizada, procedendo da mesma maneira. Nós temos a nossa Constituição propriamente dita, nós temos o nosso manual de liturgia, nós temos o nosso código de disciplina, onde nos orienta a maneira como a disciplina eclesiástica deve ser aplicada com base nas Escrituras. As nossas sociedades internas têm ali o seu guia, né? Antigamente era o manual unificado, mas hoje o guia do trabalho das sociedades internas. Para quê? Para direcionar o trabalho, para que as coisas não sejam feitas da cabeça de qualquer pessoa. Para quê? Para que nós sejamos, e nós somos, né, uma igreja organizada. E como Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa Constituição e os nossos símbolos de fé, que são firmados nas Escrituras, eles nos protegem e nos conduzem nesse mundo corrompido pelo pecado. Cremos que eles são baseados e firmados nas Escrituras. E eles nos servem para nos ajudar como igreja, para que nós não sejamos seduzidos por vãs doutrinas. E isso passa a ser ensinado aqui dentro das nossas igrejas. Vamos lendo os versos 24 e 25, nós vemos que a lei, que é esse aio, né, que significa guardião ou tutor, ele conduz o povo até Cristo e com uma finalidade. Olha aí o verso 24 e 25. Ele vai dizer: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ao guardião, ao tutor. Então, queridos,
agora nós vemos com clareza qual é o propósito e a finalidade da lei. Deus não deu leis ao povo de Israel lá atrás apenas para saciá-los dos desejos dele, para dizer, não, eu quero que vocês façam apenas isso por um mero... Não, Deus deu as leis para conduzir esse povo até Cristo. Lembrando que Cristo já havia sido prometido assim que Adão e Eva pecaram. Ele chama de proto-evangelho, o evangelho já havia sido anunciado ali, a graça já estava sendo manifestada lá no Antigo Testamento. Então, em Cristo, o povo foi declarado justo. Em Cristo, a maldição do pecado, ela já não tem mais efeito sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que foram declarados justos. E agora nós não somos mais prisioneiros do pecado. Lá, quando Adão pecou, quando Adão deixou de cumprir, quando ele resolveu não cumprir a lei de Deus, a palavra de Deus, ele aprisionou toda a sua descendência no pecado. E agora, em Cristo, nós não somos mais prisioneiros. Nós fomos libertos. E os que creem em Cristo não precisam mais dessa lei ou desse guardião. Eles não precisam mais dela como esse tutor que nos guia. Lembrando que o filho daquela irmã, quando ele foi preso, o advogado disse que ele estava mentindo para ele. Ele sabia que aquele advogado, ele não estava buscando a sua absolvição. Ele estava buscando para que ele recebesse uma pena justa. E pensa comigo, meus irmãos. Pensa se Cristo, como o nosso advogado, ele fosse diante de Deus para que nós tivéssemos uma pena justa. Quão terrível isso seria! Nós temos uma pena justa. Se Deus nos mandar para o inferno, a pena é justa, porque nós somos culpados, merecedores da ira dele. O seu sacrifício não nos garantiu essa pena justa. A justa pena pelos nossos pecados seria essa terrível pena, seria a nossa condenação eterna. Cristo não nos garantiu essa pena. Ele sofreu a pena que era justa em nosso lugar. Ao invés de nós recebermos essa pena justa, que seria justa para nós, não. Cristo foi lá e nos representou, não apenas como um advogado que nós vemos hoje representando o seu cliente. Ele foi lá e nos representou, se fazendo pecador, se colocando no nosso lugar e morrer por causa dos nossos pecados. Que é isso que nós vemos lá em Gênesis, a promessa de Deus foi o pacto que Deus fez. Se você descumprir, você vai morrer. E Cristo veio e morreu por causa dos nossos pecados. O seu sacrifício foi completo para que nós fôssemos declarados justos. Mesmo nós, sendo pecadores, culpados, somos declarados justos somente em Cristo. Não tem como você ser justificado pela lei, porque você não consegue cumprir a lei perfeitamente. Somente Cristo foi aquele que cumpriu essa lei. O ato de Cristo, ele nos justifica. Não temos mais acusação que pese sobre nós. E louvado seja Deus por isso. Nós podemos olhar para Cristo, crer nele e saber que toda a nossa culpa, apesar de sermos culpados, temos essa convicção. A pena que seria colocada sobre nós foi colocada sobre Cristo lá na cruz. Nós louvamos a Deus, meus irmãos, por tamanha graça e misericórdia que foi concedida a nós, miseráveis pecadores que somos. A lei, ela nos mostra quem nós verdadeiramente somos. Somos esses pecadores miseráveis que, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que Cristo morreu na cruz por nós, nós continuamos a pecar, falhamos. Mesmo quando nos esforçamos ao máximo em cumprir a lei de Deus, nós ainda falhamos. Somos esses pecadores, merecedores da ira de Deus. E a lei, ela nos mostra, ela nos conduz a Cristo, aquele que sofreu sobre ele a punição que era nossa. Ele foi feito maldito naquela cruz, para que nós fôssemos declarados justos. Jesus, ele sendo Deus, justo, cumpridor da lei, ele foi crucificado de uma forma terrível, como um dos piores malfeitores. Meus irmãos, se ficasse apenas nisso, concorda comigo que isso já seria maravilhoso demais? Você não ser condenado ao inferno, você não pagar pelos seus pecados, já seria maravilhoso demais. Mas tem mais ainda, e Paulo vai nos mostrar isso aqui, esse é o nosso segundo ponto, que em Cristo somos feitos filhos de Deus.
Não somos meras criaturas de Deus, somos seus filhos, feitos filhos de Deus em Cristo. Além da lei nos guardar e nos conduzir a Cristo, agora por meio dele, nós somos feitos filhos de Deus. Somos adotados por eles. Vejamos aí os versos 26 ao 29, que diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Queridos, a lei nos guardou até que a fé, até que o verdadeiro evangelho de Cristo fosse revelado. E até chegar à plenitude dos tempos, como nós vemos lá em Gálatas 4:4, a lei também nos conduziu até Cristo, para que por meio dele fôssemos justificados. E aí nós vemos o que estava causando aquele tumulto na igreja de Gálatas, né? Lá da Galácia. Os judaizantes queriam que os gálatas se sujeitassem novamente às obras da lei, para que eles fossem justificados, algo que era e continua sendo impossível nós sermos justificados. Isso era o que causava esse tumulto todo. Em Gálatas 1:6, Paulo diz: porém, há alguns que estão perturbando vocês, querendo perverter o evangelho de Cristo. E é interessante que nós vemos isso acontecer hoje também. Igrejas, pastores, ou líderes, ou pessoas que estão aí ensinando que as pessoas devem cumprir. Por vezes não é a lei. Não, mas você tem que jejuar. Se você não orar 3 vezes ao dia, se você não fizer sua devocional, meus irmãos, jejuar, orar, quanto mais orarmos melhor. Nós virmos ao culto todos os domingos, estarmos aqui juntos com a igreja, tudo isso, meus irmãos, é válido e é muito sério para a nossa vida. Mas não é o cumprimento disso, desses, vamos dizer, afazeres nossos como cristãos, essas obrigações nossas, que irá nos justificar diante de Deus. E por vezes nós pensamos: poxa, hoje eu não li a Bíblia. Eu deixei de orar, eu deixei de ir ao culto, e às vezes a gente acha que isso é o que faz Deus nos amar mais ou nos amar menos. E não é, meus irmãos. Foi o sacrifício de Jesus, é por meio do Filho dele. E se eles, aquele povo na época, aceitassem voltar à tutela da lei, eles voltaria a existir entre eles uma divisão. Já não estão sob a guarda da lei, eles foram livres do jugo da lei, daquelas cercas da lei, pois Cristo já veio. E aí João, capítulo 1, verso 12 diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A lei nos conduziu até Cristo. Quando Cristo veio, agora a fé nele, e somente a fé em Jesus Cristo, nos justifica. E isso nos faz, em Cristo, sermos feitos filhos de Deus, aqueles que creem. E isso, meus irmãos, tem que estar muito claro na nossa mente e no nosso coração. Nós somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Somos tratados como seus filhos. Todos aqueles que foram inseridos no corpo de Cristo, quando foram batizados, eles se vestiram de Cristo. Como nós vemos aí no verso 27, Paulo dizendo: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E é interessante o paralelo que Paulo faz, com o corpo humano, quando ele fala a respeito da igreja, quando ele fala a respeito de nós como crentes, lá em Romanos 12, verso 4, quando Paulo diz: porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, em Cristo e membros uns dos outros. Aqui nós podemos ver claramente que todo cristão, ao receber o batismo, como sinal que agora ele faz parte desse corpo, ele é vestido ou revestido de Cristo. E quem é revestido de Cristo, quem é vestido nesse corpo, como parte dele, parte nenhuma pode ficar de fora. E aí, queridos, Calvino diz que para Paulo,
remover toda a dúvida de que o que pertence a Cristo é comunicado a nós, ele emprega a metáfora de uma vestimenta. Quando diz que os Gálatas se vestiriam de Cristo, Paulo queria dizer que os crentes estavam tão unidos a Cristo que na presença de Deus eles possuíam o nome e o caráter de Cristo e eram vistos nele antes que se vissem em si mesmos. Deus, quando olha para nós, ele vê o Filho dele. Nós somos revestidos de Cristo. Porque se olhar para nós mesmos, o que Deus vê é corrupção, é pecado. E qual é o efeito disso, de nos revestirmos de Cristo? Olha aí o verso 28. Paulo vai dizer, de Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E diante das distinções e privilégios que haviam na sociedade naquela época, e por vezes nós vemos hoje também, a sociedade, pessoas que são privilegiadas, né? Não com essa ideia, vamos dizer, progressista de colocar essa guerra entre as classes, mas nós vemos que havia sim essa distinção por nacionalidade, distinção pela condição social, distinção em relação ao sexo, né? Homem ou mulher. E, meus irmãos, nós podemos ver que no nosso meio não pode haver distinção, e se aquele povo voltasse ao cumprimento da lei, voltaria essa distinção entre os gregos e os judeus. Depois que Cristo se manifestou, depois que a fé foi manifestada, Cristo veio, toda distinção deixa de existir. Não existe mais judeu, não existe mais grego, e Paulo diz que todos sois uns em Cristo Jesus. E isso é tão importante para nós hoje também, quando olhamos para as nossas igrejas, olhamos no nosso meio, eu creio que aqui na igreja, lá na minha igreja e nas outras igrejas também, nós vemos pessoas muito diferentes. Minha mãe era mineira, meu pai paraibano, se encontraram em Brasília, casaram, me tiveram, eu nasci em Brasília e fui criado lá no Valparaíso, lá no Goiás. Então é uma mistura de culturas, né? A casa de vocês, cada um, vamos dizer, tem uma microcultura dentro do seu lar, as regras, a maneira como cada um procede, a maneira como vocês educam os filhos de vocês. Então, nós vemos que há essas diferenças, porém, isso não mais nos faz ser divididos, porque em Cristo nós somos um corpo. A nossa escolaridade, as nossas origens, né? A nossa origem de estado, né? Por vezes pessoas do Nordeste, de Minas, tudo se encontra aqui em Brasília. Então nós não temos mais essa distinção e por vezes nós vemos dentro da igreja pessoas com altos cargos, às vezes no governo, empresas, aquela coisa toda, por vezes são diáconos na igreja ou nem tem nenhum cargo de oficial e estão servindo aquelas pessoas que por vezes são esquecidas na sociedade. E aí nós vemos isso aqui, meus irmãos, em Cristo Jesus não há mais distinção alguma. O objetivo de Paulo era mostrar que a graça da adoção e da esperança da salvação não depende da lei, mas estão contidas em Cristo e, portanto, é tudo. E por fim, vejamos o que diz o verso 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Queridos, os judeus, eles se gloriavam como se apenas eles fossem o povo de Deus. E às vezes nós, presbiterianos, tendemos a achar que nós somos a única igreja perfeita, né? E especialmente quando nós recebemos pessoas, às vezes que vieram de outra denominação, de outra confissão religiosa, de outra religião mesmo, aí eles olham para a igreja presbiteriana e falam da igreja presbiteriana que parece que a igreja presbiteriana é a igreja perfeita, né? É a denominação que nessa terra aqui ela é perfeita. E aí eles querem trazer todo mundo para a igreja presbiteriana. Às vezes pessoas que estão em outras igrejas bíblicas, temos as nossas divergências de doutrina, aquela questão, mas são igrejas sérias, bíblicas, né? Mas não, tem que vir para cá, porque a igreja presbiteriana é a igreja correta. E parece que nós ficamos como esses judeus que se gloriavam, achando que por nós conhecermos a fé reformada, nós somos
alguém distinto, né, do povo de Deus, e sabemos que não é assim. O corpo de Cristo, nós temos pessoas espalhadas por toda essa terra. O fato de sermos de Cristo, mediante a fé, é o que nos faz sermos filhos de Deus por adoção. E a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 12, quando fala sobre a adoção, na primeira sessão, lá no início ela fala: todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo e por ele fazer participantes da graça da adoção. E lá no finalzinho ele vai falar: e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Queridos, em Cristo, quando nós cremos em Cristo e quando a nossa fé está somente em Cristo, nós somos feitos e contados nesses descendentes de Abraão. Como vemos em Gálatas 3, no verso 16, que diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só. E ao seu descendente, que é Cristo. E se nós estamos em Cristo, fomos revestidos de Cristo, nós também nos tornamos descendentes das promessas. E isso implica que somos também esses descendentes de Abraão. E também em Cristo nós somos esses herdeiros. Romanos 8, verso 17, e diz: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós não apenas sofremos por Cristo, mas nós temos a certeza e a esperança de que nós seremos glorificados com Ele. E isso precisa estar, meus irmãos, claro, como eu já falei, na nossa mente, que não é o cumprimento da lei, é a nossa fé em Cristo Jesus somente que nos justifica dos nossos pecados, que nos garante a salvação eterna. E para concluirmos, eu gostaria de concluir dizendo a vocês: cuide dos seus corações, para que vocês não tenham a mesma atitude do rapaz que não confiava no seu advogado. Ele foi condenado, ele cumpriu a pena dele, porém, ele parece que não entendeu o que havia acontecido com ele. E nós, meus irmãos, temos um advogado que esse merece toda a nossa confiança. Nele nós podemos depositar a nossa esperança. A lei, ela nos conduziu até Cristo, aquele que é o nosso advogado, aquele em que nós podemos realmente confiar. A missão de Jesus não era nos garantir uma pena justa, como nós falamos. Nós não fomos inocentados. Nós somos condenados pela lei. Se nós decidirmos seguir a lei, o que nos espera é a condenação, porque nós não iremos cumprir a lei perfeitamente. Ela revelou a nossa culpa e a nossa necessidade de um representante para nos representar diante do justo juiz. E Cristo fez isso perfeitamente, cumprindo a lei e morrendo na cruz por causa dos nossos pecados. E a missão dele foi nos tornar justos. Ele fez isso se entregando por mim e por você na cruz. Ele pagou o preço, cumpriu a pena que estava reservada para nós. Por meio dele nós fomos declarados justos e a sua obediência e santificação foi imputada a nós pela fé em Cristo. O sacrifício de Jesus é o que nos torna justos. E em Cristo não há condenação para aqueles que creem no seu nome. Em Cristo somos contados no número dos filhos de Deus. Em Cristo somos herdeiros da promessa juntamente com Ele. A lei, a palavra de Deus, ela precisa ser observada, mas não para sermos justificados. E nós podemos nos alegrar e saber que mesmo falhos, mesmo ainda falhando no cumprimento da lei, Cristo morreu na cruz para nos justificar e para nos garantir a salvação eterna. E, meus irmãos, nosso coração precisa se alegrar nisso e ter isso em mente, porque Satanás ele vai vir constantemente querendo nos acusar, dizendo que nós somos culpados. E a nossa resposta é: realmente eu sou culpado, mas Cristo pagou pela minha culpa lá na cruz. E não há mais nenhuma condenação, nenhuma pena que pese sobre mim, por causa dele. E é por meio dele, para ele e por ele todas as coisas.
Vamos orar, queridos. Pai querido, nós rendemos graças ao Senhor por Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, porque a Tua lei, ó Deus, antes de conhecermos a Cristo, nós, por meio dela, vemos o quão pecadores nós somos, quão falho nós somos, quão, ó Deus, incapazes nós somos de cumprir a Tua lei. Sabemos, ó Deus, que somos culpados realmente dos nossos pecados. Mas a Tua lei, ó Deus, ela nos conduz até Cristo, para que nós, ó Deus, tenhamos fé nele, para que creiamos, ó Deus, no nome dele, nome sobre todo nome. Cremos, ó Deus, que Cristo veio a esse mundo para morrer na cruz por causa dos nossos pecados e nos justificar de todos eles. Pai, obrigado por essa graça maravilhosa que se manifestou nas nossas vidas. O Senhor nos amou, ó Deus, antes mesmo da fundação do mundo, antes do mundo ser criado, antes de nós amarmos ao Senhor, o Senhor já nos amava. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos teus filhos, por meio de Jesus Cristo. Hoje somos contados, ó Deus, no número dos descendentes de Abraão, ó Deus, no número dos teus filhos. Somos tratados pelo Senhor como verdadeiros filhos do Senhor, por causa de Cristo Jesus. Nós te louvamos e rendemos graças ao Senhor. Que não vivamos, ó Deus, tentando nos justificar por meio do cumprimento da lei, mas que creiamos somente em Cristo, aquele que nos justificou. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos. Amém. Queridos, mais uma vez, obrigado pelo convite. Deixei o abraço para o reverendo Lucas e o conselho dessa igreja. É uma alegria poder estar aqui, ver, né, como a igreja tem se desenvolvido, crescido, e com fidelidade à palavra de Deus. Nós somos muito gratos a Deus por isso. Deus abençoe.